Existem terrenos na Terra onde nenhum helicóptero consegue operar de maneira confiável porque o clima é severo demais. Onde nenhum veículo de rodas consegue se mover porque a pressão sobre o solo faria com que afundasse. Onde nenhum veículo convencional sobre lagartas consegue avançar porque a inclinação e a profundidade da neve se combinam para criar condições além de seus limites de engenharia. O Ártico escandinavo no inverno. As terras altas da Escócia durante uma nevasca. O Hindu Kush durante o degelo da primavera. As turfeiras das Ilhas Malvinas, as passagens de grande altitude do Afeganistão, o norte do Canadá em janeiro. Em todos esses ambientes, as forças militares precisaram transportar pessoas, equipamentos e suprimentos através de terrenos que seus veículos convencionais não conseguiam atravessar. E em todos esses ambientes, durante mais de 40 anos de operações em 20 nações, a resposta foi o mesmo veículo, o BV-206. Não é um tanque, não é um helicóptero, não é um transporte blindado de rodas. Um veículo articulado de duas partes sobre lagartas, conectado por uma articulação central de direção, com uma pressão sobre o solo tão baixa que flutua sobre a neve em vez de afundar, com uma articulação tão flexível que consegue subir inclinações que detêm veículos convencionais sobre lagartas, e tão anfíbio que atravessa rios e lagos sem preparação. Ele parece errado, parece duas caixas conectadas por uma dobradiça, parece algo projetado por um engenheiro que nunca havia visto um veículo militar de verdade. Foi operado por 20 nações durante mais de 40 anos. Nenhuma nação que o colocou em serviço encontrou algo capaz de substituí-lo nos terrenos onde ele opera. O BV-26 começou como um projeto civil sueco. A Hägglunds, a mesma empresa que posteriormente produziria o veículo de combate de infantaria CV-90, desenvolveu na década de 1960 o conceito do transporte articulado sobre lagartas para operações florestais e de serviços em terrenos suecos. As Forças Armadas suecas observaram o que o veículo conseguia fazer nas condições árticas da Suécia e reconheceram que ele resolvia um problema que não haviam conseguido solucionar com nenhum veículo convencional. O problema era a Lapônia, a província mais setentrional da Suécia, acima do Círculo Polar Ártico, coberta por arbustos de bétulas e florestas de pinheiros, atravessada por rios e lagos que congelavam no inverno e se transformavam em pântanos durante o degelo da primavera, com profundidades de neve que regularmente ultrapassavam 2 metros. A doutrina militar sueca exigia a capacidade de transportar tropas e suprimentos através da Lapônia durante todas as estações. Nenhum veículo do inventário sueco conseguia fazer isso de maneira confiável. O BV-26 conseguia. O princípio de engenharia era enganosamente simples. Duas unidades sobre lagartas, uma dianteira e outra traseira, conectadas por uma articulação que permitia movimentos nos planos horizontal e vertical. A unidade dianteira transportava o motor e o motorista. A unidade traseira transportava carga ou passageiros. A conexão entre as duas não era rígida. As duas unidades podiam girar uma em relação à outra, permitindo que o veículo se adaptasse às características do terreno que deteria um veículo com estrutura rígida. Quando a unidade dianteira subia uma inclinação, a unidade traseira podia permanecer em um ângulo diferente. Quando a unidade dianteira atravessava uma vala, a unidade traseira mantinha a tração sobre o terreno plano enquanto a dianteira superava o obstáculo. As lagartas eram largas e compridas, distribuindo o peso do veículo sobre uma grande área de superfície. A pressão do BV-26 sobre o solo era de aproximadamente 0,117 kg por centímetro quadrado, inferior à de uma pisada humana. Uma pessoa caminhando através de 2 metros de neve ártica afundaria. O BV-26 flutuava sobre a superfície. Esse valor de pressão sobre o solo era a chave de tudo. Ele permitia que o BV-26 atravessasse terrenos dos quais nenhum outro veículo sequer conseguia se aproximar. Neve profunda e pulverulenta. Turfeiras, permafrost da tundra, gelo de lagos congelados fino demais para qualquer outro veículo sobre lagartas. O veículo era anfíbio sem necessidade de preparação. Entrava na água e nadava, utilizando as lagartas para gerar propulsão. Travessias de rios que deteriam uma coluna de tanques eram realizadas pelo BV-26 em poucos minutos.
O exército norueguês avaliou o BV-21-6 no início da década de 1970 e reconheceu imediatamente que ele solucionava completamente seu problema de mobilidade no Ártico. A Noruega opera acima do Círculo Polar Ártico. A doutrina militar norueguesa exigia a capacidade de reforçar posições em Finnmark, o condado mais setentrional da Noruega, durante condições de inverno que regularmente tornavam as estradas intransitáveis. O BV-21-6 conseguia fazer o que nenhum outro veículo conseguia. A Noruega o encomendou em grandes quantidades. O exército britânico veio em seguida. As operações na Noruega sob o comando aliado da Europa da OTAN exigiam que as forças britânicas se deslocassem exatamente pelos terrenos nos quais o BV-21 se destacava. Os Royal Marines britânicos enviados anualmente à Noruega para treinamentos no Ártico levavam BV-21. Quando a Guerra das Malvinas começou em abril de 1982, as forças britânicas enviadas ao Atlântico Sul enfrentaram um terreno que não haviam previsto. As Ilhas Malvinas são cobertas por turfeiras e capim-entufos. Os veículos de rodas afundavam. Os veículos convencionais sobre lagartas enfrentavam dificuldades no terreno macio e encharcado. Os BV-26 que os britânicos mantinham em seu inventário para operações no Ártico foram carregados em navios e enviados para o sul. Eram os únicos veículos capazes de se deslocar fora das estradas pelo terreno das Malvinas. As forças britânicas que avançavam em direção a Stanley utilizaram BV-26 para transportar equipamentos através de terrenos que detinham todos os outros veículos. O veículo projetado para operações no Ártico norueguês mostrou-se igualmente capaz nas turfeiras do Atlântico Sul, porque o princípio da baixa pressão sobre o solo que o fazia funcionar na neve também funcionava em qualquer tipo de terreno macio. A lição operacional foi definitiva. O BV-20 não era um veículo ártico, era um veículo de baixa pressão sobre o solo. Em qualquer lugar onde o terreno fosse macio, profundo, encharcado ou coberto por neve, o BV-26 conseguia operar onde nada mais conseguia. Essa capacidade não dependia de um terreno específico, era física. O Afeganistão demonstrou isso novamente. Quando as forças da coalizão começaram a operar no Afeganistão depois de 2001, encontraram terrenos nos vales e nas passagens de alta montanha que os veículos convencionais não conseguiam atravessar. Não por causa de minas ou da ação inimiga, mas porque as inclinações e o solo macio de grande altitude se combinavam para deter até mesmo veículos sobre lagartas. As forças canadenses, britânicas e norueguesas que operavam BV-26 no Afeganistão descobriram que o projeto articulado do veículo permitia subir inclinações que veículos sobre lagartas com estruturas rígidas não conseguiam superar. A articulação permitia que o veículo flexionasse sua estrutura para se adaptar ao terreno, mantendo simultaneamente o contato das lagartas das duas unidades com o solo. Um veículo rígido sobre lagartas que perde o contato entre seu casco e o solo perde tração. O BV-26 mantinha o contato porque suas duas unidades podiam se orientar de maneira independente. As operações anfíbias comprovaram outra capacidade. Quando as forças precisavam atravessar rios no Afeganistão sem o apoio de pontes, o BV-26 entrava na água e nadava até a outra margem. Em condições nas quais a correnteza era forte demais para que a infantaria atravessasse a pé e nenhuma ponte estava disponível, o BV-26 resolvia o problema. A Bundeswehr alemã utilizou o BV-26 no Afeganistão. As forças de defesa finlandesas também os utilizaram. O exército espanhol, o exército italiano, a legião estrangeira francesa, os marines neerlandeses. No total, mais de 20 nações operaram o BV-26. Cada uma delas o comprou porque ele conseguia fazer algo que seus outros veículos não conseguiam. E cada uma descobriu que a variedade de terrenos onde essa capacidade podia ser aplicada era maior do que esperava quando o comprou. A produção do BV-26 ocorreu entre 1981 e 1996. A Hägglunds construiu aproximadamente 11.000 veículos. Essa quantidade transformou o BV-26 em um dos veículos militares mais produzidos da era da Guerra Fria. Foram construídos mais BV-26 do que muitas versões famosas de tanques. Depois que a produção terminou, os veículos permaneceram em serviço porque nada os substituiu. A Hägglunds desenvolveu o BVS-10
BV-10, um sucessor maior e mais protegido, mas o BV-26 permaneceu em serviço ao lado dele porque o maior peso do BVS-10 aumentava sua pressão sobre o solo e reduzia sua capacidade de flutuar sobre os terrenos mais macios. O BV-20 Zeus original, com sua extraordinariamente baixa pressão sobre o solo, não podia ser reproduzido em um veículo mais pesado sem abandonar o princípio que o fazia funcionar. A Grã-Bretanha utiliza o BVS-10 para mobilidade protegida em condições árticas e conserva os BV-26 para logística e evacuação médica em ambientes de terreno macio. A Noruega opera os dois. A Finlândia utiliza BV-26 para logística em terrenos onde o CV-90 não consegue chegar. Os dois veículos suecos se complementam. O CV-90 combate em terrenos onde veículos de combate conseguem operar. O BV-26 fornece suprimentos e apoio em terrenos onde nenhum veículo de combate consegue segui-lo. Juntos, eles representam uma capacidade militar ártica completa que nenhuma outra nação reuniu a partir de uma única tradição de projeto. A influência do BV-26 sobre o pensamento relacionado aos veículos militares foi significativa e pouco reconhecida. Antes do BV-26, o consenso militar afirmava que veículos sobre lagartas precisavam de estruturas rígidas para garantir resistência estrutural e que a articulação era uma abordagem da engenharia civil inadequada para o uso militar. O BV-26 demonstrou que a articulação não era uma concessão. Nas condições específicas em que a pressão sobre o solo e a capacidade de adaptação ao terreno determinavam se um veículo avançava ou parava, a articulação era superior a qualquer alternativa de estrutura rígida. O veículo que parecia duas caixas conectadas por uma dobradiça acabou sendo a solução para um problema que 30 anos de engenharia militar convencional não haviam conseguido resolver. 20 nações o compraram, 11.000 foram construídos. Combateu nas Malvinas, operou no Afeganistão, abasteceu posições norueguesas no Ártico e atravessou as turfeiras das Malvinas, a Lapônia sueca, a tundra canadense, as terras altas da Escócia e os prados alpinos. Atravessou terrenos onde os tanques não conseguiam segui-lo e alcançou posições onde os helicópteros não conseguiam pousar. Parecia errado. Estava certo.